Então, meus amores, vamos aqui a continuação do vídeo, né, sobre a minha trajetória lá em Goiânia até chegar aqui, em Correntina. Então, vamos ver se eu consigo gravar mais um pouco, né, dessa trajetória nesse vídeo. Então, acho que lá no que eu terminei, falando sobre o ponto que eu tinha na feira hippie, que eu troquei, né, fiz negócio com um rapaz lá que tinha muito tecido, aquela casa cheia de tecido, né? Uma casa fechada, assim. Todos os locais da casa, era 2 quartos, sala, cozinha, era só tecido. E aí nós negociamos, né, esse ponto e terminamos. Não foi só o ponto, não. Teve o ponto e teve outras coisas também que a gente pagou mais uma parte de dinheiro para ele nesses tecidos. E aí foi o tempo que a gente ficou trabalhando, né, com esse tecido. Foi uma porta muito boa, assim, que Deus abriu pra gente, graças a Deus, assim, porque, como eu falei pra vocês, dependia de CNPJ, de pedir tecido de São Paulo, pra gente poder trabalhar. E com isso, gente, melhorou muito, muito, muito. A gente só ia lá, né, toda semana a gente ia, pegava a quantidade que dava conta do nosso carro, pegava a quantidade e levava pra casa. Toda semana a gente ia, pegava uma quantidade e levava pra casa. Foi onde a gente começou a trabalhar mais tranquilo, né, sem ter que procurar tanto, né, tecido e ficar dependendo de estar comprando em São Paulo. Então foi assim. E aí, então, pessoal, fui ali rapidinho. Eu lembrei de pegar os shortinhos pra mostrar pra vocês que eu fabricava. Meu esposo e eu. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Herdei alguns, né? Fiquei com alguns. Eu não uso, gente. Eu não uso assim, short, nem rua pra sair, né? Mas dentro de casa a gente sempre fica bem mais à vontade. Aí olha esse modelinho. Tá vendo? Dá pra vocês verem? Que fofura. Gente, é muito barato. Eu vendi esse short de R$ 8 no atacado. Mas também era somente atacado. Tinha cliente que comprava 100 peças, 50 peças. A gente tinha que se desdobrar para costurar. Esse era um modelo. Esse outro era outro modelinho. Ele tá bem batidinho, porque eu uso bastante isso. Eu gosto. Ficar dentro de casa. Tá vendo? Com a barrinha assim. Esse trenzinho aqui, ele é pregado com uma maquininha. Eu tenho essa maquininha até hoje. Eu trouxe ela, eu tenho ela aqui. Tem muitas coisas ainda que eu tenho de lá que eu trouxe, né? Que eu não vendi, não desfiz, aí tá aí. Esse modelinho. E esse era o modelo mais tradicional, gente. Que era o que mais saía, era esse redondinho aqui. Eu acho que esse short, eu não sei nem se eu já usei ele. Eu tenho um bocadinho dele. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esses detalhes era a gente que colocava. Gente, eu tenho ainda uma manta enorme, assim, ó, desses trás aqui eu tenho. Enorme, enorme, que eu colocava, né? Gente, parei um tempão aqui o vídeo. Então, mas eu parei nesse modelinho aqui, né? Que eu mostrei também pra vocês. Tinha outros modelinhos, outros detalhes, mas os que eu achei ali foi esse. A gente fez um pouco de saia também, um pouco de blusa, mas dá muito trabalho. Então, o que era focado mesmo, que eu tinha cliente que ligava, que deixava encomenda, era desses modelos, desse short aqui. Então foi assim, foi uma época lá de Goiânia que foi uma época assim de experiência, né? Muitas lutas, muitas conquistas, muito aprendizado. Foi um momento de muito aprendizado para mim e meu esposo lá em Goiânia. Muitas coisas a gente passou. Mas em tudo eu agradeço a Deus, sabe? Por tudo, tudo mesmo. Porque quando vinha assim, que vinha uma luta, uma peleja muito grande, a gente, né? Lá vem aquela nuvem, aquele desespero, o mundo vai acabar com, né, com tanta coisa. Aí a gente saía, Deus abençoava. Gente, sem falar nas portas assim de clientes que Deus abria, sabe? Tinha vezes que a gente saía, não é porque a gente que sai para vender, igual aqui no comércio, a gente abre as portas, não sabe se vai vender, se não vai. Só que aqui eu tô dentro de casa, ou vendendo ou não, tudo bem, eu tô dentro de casa. E lá em Goiânia não, a gente saía com essa mercadoria, né, ia fazer a feira.
lá vender, né, na feira e não sabia se vendia ou não. Aí tínhamos pouco tempo, né, assim, para vender, porque como eu te falei, era lá nas calçadas, que eu passei a vender lá nas calçadas, porque na galeria tava levando o lucro todinho que eu vendia, e inclusive o dinheiro das calçadas lá onde eu vendia, eu tinha que pagar a galeria. Então, tinha dias assim que você não sabia, meu Deus, se eu não vender, como é que vai ser? Ficar sem dinheiro e tal. Tinha que abastecer carro, levar a menina na escola e tal. E aí, Deus enviava, gente, compradores. Ficava assim encantada. Eu fiz muitos clientes, né, que passavam a pegar o contato. Aí chegava uma época do ano, principalmente mais para fim de ano, que nem montar a gente não ia lá vender, a gente só ia entregar. Né, marcava os lugares lá nos hotéis, né, que ele tem os hotéis lá perto, e marcava, né, com os clientes para somente entregar, porque eu não dava conta de fabricar. Mas aí as coisas foram ficando, né, cada vez mais difícil, as vendas foram diminuindo para todo mundo. Eu só via, né, cliente que encomendava 100 peças, 200 peças, passava a pegar 50 peças por semana, passou de vir parar de vir por semana e vir de 15 em 15 dias. Tinha cliente que era toda semana, né? Aí foi diminuindo. E também a gente já tinha plano, né, de retornar. Eu queria vir trabalhar para continuar trabalhando para mim mesma aqui. E foi o plano que eu falei de montar o comércio. Mas eu já saí daqui com esse intuito de quando voltarmos terminar de construir aqui. É tanto que quando eu fui para Goiânia já estava com laje, já tinha feito contrapiso, só faltava terminar um pouco, né, dar os acabamentos. Então, gente, a trajetória de Goiânia foi essa aí. Aí, como as vendas ficou fracas em Goiânia, a gente teve que fazer a feira em Brasília. Aí já ia uma vez por semana para Brasília, né? Toda madrugada de segunda a gente ficava lá segunda e um pouco da terça e retornava na terça. E meu filho tinha que perder aula nesse período da... Perdia 2 dias de aula, gente, era muita coisa. Foi muita coisa mesmo que nós passamos nessa Goiânia. Mas assim, eu gosto demais de Goiânia em termos né, das coisas, assim, ser mais barata. Tem muitas coisas. Eu amo Campinas, eu gosto muito assim, de ir em Campinas, né, no Atacadão, em Goiânia e tal. Eu gosto demais em Goiânia. Da cidade em si, eu amo muito. Mas em termos de pensar em morar, só se Deus tiver plano mesmo, porque meu e meu esposo ter plano mais de largar tudo aqui, igual a gente largou, gente, que praticamente a gente largou, né? Porque a gente tinha casa, tinha carro, tinha tudo aqui e querer ir procurar a melhora, mas serviu de experiência, serviu de aprendizagem. Ah, Patrícia, mas se você não tivesse ido para Goiânia, você teria montado o seu comércio? Acredito que sim também, porque meu esposo trabalhava, eu também trabalhava, dava igual a gente estava construindo aos pouquinhos, tinha dado sim também, mas a gente teve que passar por essa experiência, né? Teve que passar por esse amadurecimento, tivemos que amadurecer mais, né? Os dois, em termos de mundo aí fora, né? Passamos aí por muitas coisas. Graças a Deus, dificuldade, assim, fome, necessidade, graças a Deus não passamos, não. Porque Deus sempre, né, abriu as portas, sempre nos deu coragem de trabalhar. E tanto que se um lugar tava ruim, a gente ia para outro lugar. Quando eu fui fazer a feira em Brasília, foi novidade, né? Essas mercadorias minhas lá. Então, comecei a vender. Só que aí, então, é muito cansativo, gente. Ah, Patrícia, se você tava vendendo, tava tendo cliente, mesmo reduzido, gente, é muito cansativo. A gente ficava costurando até tarde da noite para dar conta de costurar e que era só nós dois. Eu vou falar sobre as costureiras também. Que a gente ficava até tarde, né, costurando e no outro dia, muito cedo, de 3 horas da manhã, 4 horas, 3, dependendo do dia, a gente tinha que ir muito de madrugada para lá para poder montar a feira. Então era muito cansativo. Nós não tínhamos descanso, nós não tínhamos lazer, não. Esse tempo que a gente teve em Goiânia, tinha descanso e nem lazer, não. Mas, como eu falei, foi uma aprendizagem. E aí, quando eu cheguei lá, como eu não sabia costurar ainda, eu contratava, né, as costureiras. Eu tive algumas costureiras que me ajudavam. Teve uma que foi do início, assim, né? Dona Madalena ficou amiga minha também, desde o início, assim, até o finalzinho que a gente teve lá. Ela costurava, né, pra gente.
Gente, as costuras lá, elas cobram baratinho, gente. É muito baratinho na peça de roupa pra costurar. É muito baratinho que a gente paga. Então, ela costurava também, principalmente esse modelo, né? Que é mais difícil, por causa de cinto e tal. Ela que fazia mais esse modelo aqui. Esse modelo, pra mim, era mais rápido. Eu fabricava mais esse e esse outro. E ela ficava nesse outro modelo. E eu tinha outros costureiros também, graças a Deus, Deus foi abrindo as portas. Eu tinha um costureiro homem. Sim, além do meu esposo, né? Tinha um outro costureiro também. Era um irmão lá da igreja, eu esqueci o nome dele. Mas ele costurava também muito bem, gente. Ele costurava muito bem. Ele tinha muita costura, ele pegava muitas costuras para fazer. Então, inclusive a minha, ele me ajudava também bastante com essas costuras. Porque só eu e meu esposo não dava conta, né? Por mais que a gente costurava até tarde, mas não dava conta. E são peças baratinhas, então a gente ganha na quantidade. Tem que ter produção mesmo para ganhar. Então, gente, foi isso. Eu acho que vai ficando por aqui. Depois eu vou falando mais os detalhes aí de quando eu abri, né, o comércio, no início, como é que foi. Mas o mais, a rotina de Goiânia que eu me lembro foi essa. Mas o mais, a rotina de Goiânia foi essa mesmo. Foram muita correria, muito cansaço, mas graças a Deus, muitas vitórias, muitas portas abertas que Deus abriu assim nas nossas vidas que eu ficava, sabe, pasma quando acontecia algo assim, alguém chegar na sua arara, que tem essas peças de roupa assim, tudo montado, e a pessoa falar assim, quanto que é? Você fala, não, é X, é R$8 no atacado. E a pessoa fala, não, pode tirar todas que tiver, só conta pra mim. Gente, sabe, é coisas assim, impressionante, assim, muito legal, que muitas coisas aconteceram nas nossas vidas e eu só tenho a agradecer, né, a Deus por tudo, por ter ido, por ter voltado, nos trago em paz. Nesse decorrer aí, nas viagens para Brasília, tivemos um acidente, né? Batemos num cachorro, não sei que bicho era aquele que surgiu do meio do nada. E graças a Deus, Deus nos livrou, né? O carro estragou total e nós não tivemos nada, graças a Deus. E foi essas coisinhas assim. Se eu for lembrando mais alguma coisa no decorrer dos vídeos que eu for fazendo, eu vou falando pra vocês, tá ok, gente? Então essa foi mais ou menos aí a trajetória de Goiânia até aqui, tá ok? Se vocês gostaram, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Beijos!